Olá, pessoal! Continuando a falar da nomenclatura de hidrocarbonetos, estaremos vendo agora cicloalcenos ou ciclenos. Esses compostos são hidrocarbonetos, também de cadeia fechada, e que têm a presença de uma dupla ligação entre os átomos de carbono da cadeia cíclica. Logo, o que diferem esses compostos dos cicloalcanos é justamente a presença da dupla ligação. A nomenclatura desses compostos ela é bem semelhante à que nós já vimos. Então, nós temos aí o uso da palavra ciclo, seguido do prefixo, que é a quantidade de átomos de carbono da cadeia. O infixo é o "-em", para indicar ligação dupla, terminação "-o", para hidrocarboneto. Bom, quando nós temos aí exemplos de cicloalcenos de cadeia normal, essa dupla ligação ela não precisa ser numerada. Então, temos aqui alguns exemplos, né? O primeiro, o ciclopropeno, então formado aqui por 3 átomos de carbono. Temos aqui a presença da dupla ligação. Outra forma da gente representar, né? Utilizando aí as figuras geométricas. Temos o segundo exemplo, o ciclobuteno, então formado aí por 4 átomos de carbono, presença da dupla ligação, e também a sua forma de representar, por figuras geométricas. E no caso dos cicloalcenos ramificados? Nesses casos, nós precisamos sim numerar a nossa cadeia principal, tanto para indicar, né, os grupos que formam as ramificações, como também indicar a insaturação, que nesse caso é a ligação dupla. E por onde a gente começa a numerar, nesse caso aí, dos cicloalcenos ramificados, por onde nós começamos a numerar a nossa cadeia principal, que é a parte cíclica. Sempre, isso é muito importante, então sempre a numeração ela vai começar pela dupla ligação. Mas não vai ser necessário indicá-la quando a gente tiver apenas uma dupla. Isso por quê? Porque se a gente vai começar a numerar pela dupla, automaticamente ela vai estar na posição 1. Bom, nesse caso, nós temos aqui um cicloalceno ramificado, possui 2 ramificações, e essas ramificações elas são iguais, 2 grupos metil. E aí, nós iniciaremos aqui a numeração pelo carbono que tem a dupla. É importante a gente observar que o mesmo carbono que contém as duplas também são os carbonos que têm a ramificação. Então, aqui, se eu atribuir esse carbono como 1, automaticamente o carbono que está do outro lado da dupla é o carbono 2. Sempre a dupla vai ficar nas posições 1 e 2. Da mesma forma, se nós atribuirmos aqui como posição 1, do outro lado nós teremos que colocar a posição 2. Nesse caso aqui, independente se nós indicarmos como 1 ou 2, ou o contrário, as posições serão as mesmas para as ramificações, então nós teremos 2 dimetilciclopenteno. Então, mais uma vez, a gente indica a ramificação seguido do nome da cadeia principal. Outro exemplo aqui, nesse caso nós temos uma ramificação que não está no mesmo carbono da dupla ligação. E aí, qual é o critério que a gente utiliza? Nós já sabemos que a numeração vai começar pela dupla ligação. Então, carbono 1 e carbono 2, ou o contrário, carbono 1 e carbono 2. O que nós devemos estar aqui muito atentos é que o restante da cadeia, né, ele deve ser numerado de forma que a ramificação ela receba a menor numeração possível. Então, nesse caso, se a gente atribuir essa dupla, iniciar a numeração da dupla por esse carbono, aqui nós teremos carbono 2 e carbono 3. Então, a nossa ramificação fica no carbono de número 3. Do contrário, se nós
numerarmos esse carbono como 1, automaticamente esse será o carbono 2, aqui será o carbono 3, e a ramificação vai estar no carbono de número 4. Por isso, é importante aqui a gente estar numerando nesse sentido, para a ramificação receber a menor numeração possível. Bom, quem é essa ramificação? O grupo metil. Que posição ela está? Carbono 3. Então, 3-metil, e escrevemos o nome da cadeia principal, ciclobuteno. Seguindo então, pessoal, agora falando também do ciclo alcadienos ou ciclodienos. Então, nesse caso, nós teremos a presença de duas duplas ligações, né, como nós já vimos lá para os alcadienos. Então, duas duplas ligações. E pela nomenclatura da IUPAC, no ciclo alcadienos, a nomenclatura ela deve iniciar a numeração ela deve iniciar pela dupla ligação e deve considerar o sentido em que a localização das duplas ligações são menores. Então, nesse caso aqui, se nós atribuirmos essa posição como 1, automaticamente essa será 2, 3 e 4. E aí, nós teremos aí uma insaturação no carbono 1, então está entre carbono 1 e 2. Nós utilizamos sempre a menor numeração para indicar a dupla. E a segunda está entre os carbonos 3 e 4. Nós utilizamos também a menor numeração, nesse caso 3. Tendo então como nome desse composto ciclohexa 1,3-dieno. Então, aqui novamente, nós temos a separação dos números por vírgula. Observe, né, que a regrinha ela se mantém. Então, nós temos aqui o acréscimo do A, sempre que o nosso prefixo terminar com uma consoante e o nosso infixo iniciar com uma consoante, é feito aqui o acréscimo da vogal A no nosso prefixo, certo? Tendo então ciclohexa 1,3-dieno. Seguindo agora com a nomenclatura dos compostos aromáticos, lembrando que os aromáticos eles são hidrocarbonetos que apresentam pelo menos um anel benzênico, né, ou aromático em sua estrutura. Aqui nós temos as três formas que nós comumente utilizamos para representar o anel benzênico, também que a gente chama, né, de benzeno. Então, esse composto formado por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, e que compõe aí 3 duplas ligações alternadas. Então, nós temos dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples. É o que a gente chama de benzeno. As outras formas da gente estar representando, né, o anel benzênico ou o benzeno, como nós já vimos, então nós podemos estar representando por essa forma, é muito comum a gente ver esse formato, e isso ocorre justamente por conta, né, da presença dessas duplas ligações que se encontram deslocalizadas aqui num efeito que a gente chama de ressonância. Também podemos estar representando dessa forma, mostrando aí as 3 duplas ligações alternadas. Falando na nomenclatura desses compostos aromáticos, né, pela IUPAC, nós devemos sempre indicar o nome dos grupos ligados ao anel aromático e seguido do nome da cadeia principal. Então, sempre que a gente tiver aqui apenas um anel benzênico, né, que é os casos que nós vamos trabalhar, a cadeia principal será o anel benzênico, né? E nós estaremos escrevendo, então, benzeno. E se essa é a nossa cadeia principal, se o benzeno é a nossa cadeia principal, o que está fora dessa cadeia principal serão as nossas ramificações. No caso de existir apenas uma ramificação, não é necessário fazer a numeração da cadeia principal. Então, nós vamos escrever o nome da ramificação
seguido do nome da cadeia principal. Então, nós temos aí como primeiro exemplo, metilbenzeno, né? Uma vez que nós temos aqui o grupo metil. Esse composto também recebe esse nome, né? Esse apelido de tolueno. Ele é muito conhecido, não é uma nomenclatura oficial, né? Não é a nomenclatura da IUPAC, mas ele também é conhecido como tolueno. Outro exemplo aqui, nós temos uma ramificação com 2 carbonos, logo aqui o grupo etil, certo? Tendo então etilbenzeno. Bom, se nós tivermos 2 grupos substituintes, nós teremos alguns critérios para estar nomeando. O primeiro consiste aí na numeração dessa cadeia carbônica. Sempre, né, nós estaremos atribuindo a numeração 1 para aquele substituinte que vai ser escrito primeiro, a ramificação que vai ser escrita primeiro. Então, nesse caso, nós precisamos conhecer quem são essas ramificações. Aqui nós temos o etil como ramificação, temos também o metil. Etil vem antes de metil por ordem alfabética. Então, nós atribuiremos a posição 1 para o carbono que possui o etil ligado a ele e devemos seguir a numeração de forma que a segunda ramificação receba a menor numeração possível. Então, nesse sentido, 1, 2. Então, nós teremos aí 1 etil, 2 metil e o nome da cadeia principal, benzeno. Coloquei outro exemplo aqui. Nesse caso, nós temos 2 grupos iguais, né? Então, nós podemos iniciar tanto por um quanto por outro, né? Não vai haver diferença. Então, sempre aqui, se eu atribuir esse como carbono 1, automaticamente nós teremos que seguir aqui no carbono 2 para que essa ramificação receba a menor numeração possível. São grupos iguais, então nós temos 1, 2 de metilbenzeno. Bom, nós não vou estar mostrando nenhum exemplo agora, porém, se nós tivermos mais grupos substituintes, né, 3 ou outros grupos substituintes, as posições dos grupos elas vão ser numeradas com os menores números possíveis. Então, a gente vai ver a possibilidade em que as ramificações elas recebam a menor numeração possível. E aí, os seus nomes, né, os nomes dessas ramificações são escritos em ordem alfabética. Vou mostrar para vocês uma outra forma de indicar a nomenclatura dos compostos aromáticos que possuem 2 ramificações. Então, esse caso aqui é uma outra forma de indicar, mas somente para esses compostos que possuem 2 ramificações. Então, pegando o exemplo anterior, né, nós temos aqui o etil no carbono 1, teremos aqui o metil no carbono 2, posição 1 e 2 para essas ramificações. Temos aqui o etil no carbono 1 e o metil no carbono 1, 2, 3. Lembrando que essa é a posição 3, porque a gente deve seguir aqui na sequência que a segunda ramificação receba a menor numeração possível. O outro exemplo, nós temos aqui o etil no carbono 1, 2, 3 e 4. O metil aqui na posição 4. Então, posição 1, 2, posição 1, 3 e posição 1, 4 para as ramificações. Bom, o que tem de diferente nisso, né? Nós já sabemos como escrever. Primeiro, a gente coloca um etil, né, seguindo a ordem alfabética, 2 metilbenzeno. Mas nós também podemos utilizar prefixos orto, meta e para. Esses prefixos são utilizados para indicar essas respectivas posições. Então, o prefixo orto indica a posição 1, 2 dos grupos ligados ao anel benzênico. Nesse caso, então, eu posso escrever 1 etil, 2 metilbenzeno,
ou simplesmente orto, que já vai indicar as posições 1 e 2, seguido do nome das ramificações em ordem alfabética, etil, metil e da cadeia principal, benzeno, ou simplesmente O, etil, metil, benzeno. Para as posições 1 e 3, nós podemos escrever 1 etil, 3 metilbenzeno, no caso aí desse exemplo, ou meta-etil-metilbenzeno, porque o meta já indica a posição 1, 3 para essas ramificações, ou simplesmente M-etil-metilbenzeno. Bom, também podemos, para a posição 1, 4, escrever aí utilizando o prefixo para. Então, para etil metilbenzeno ou p-etil metilbenzeno. Certo, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos para vocês e até mais!